Meninos, então, novamente, boa noite a todos. Hoje, dia 17 de setembro, vamos iniciar aí a nossa aula de matemática. Agora são 19 horas e 13 minutos. Só um momentinho. Esse telefone hoje tá bravo, viu? Vanair, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Vanair e Márcio, hoje eu até tinha comentado com vocês na aula de ontem, mas acabou que não deu certo. O Jefferson, que está aí participando das nossas aulas, ele é aluno lá do Instituto Federal, está cursando aí licenciatura em matemática e ele vai fazer estágio aqui com a gente, tá? Então ele vai acompanhar aí as nossas aulas. Ele já estava participando já no ano passado, né, Jefferson? Acompanhou algumas aulas no presencial e aí ele vai estar finalizando o estágio dele aí. E em breve será um professor de matemática também. Bem-vindo, viu, Jefferson? Ok, se Deus quiser. Bom. Obrigado, agradeço a oportunidade. Tranquilo. Meninos, vamos dar sequência aí ao nosso PET, né? Jefferson, esse aqui, ó, estou projetando na tela, é o plano de estudo tutorado. Deixa eu ver se estou projetando, tá certo. Que o Estado de Minas adotou. Então, é uma apostila, né, para todo o Estado. E nós já estamos no volume 4. Ele é composto aí, vem com todos os conteúdos, ó, vem todas as matérias aqui, português, matemática, biologia, todos os conteúdos. E ele é dividido em 4 semanas, né, 4 semanas. Então, a cada semana a gente tem um rol de atividades aí. Aqui na escola, a gente usa essas aulas online, por videoconferência, para fazer a correção dos exercícios de cada semana. Em teoria, nós deveríamos estar aqui na semana 2, tá? Segundo o cronograma do governo. Só que a nossa escola optou por suspender as aulas da semana passada para a gente fazer um paradão, que era chamar os alunos, né, ir buscar os alunos. A gente telefonou, mandou mensagem para ver se os alunos começavam a enviar as atividades. Então, a gente meio que está um pouquinho atrasado, mas aos poucos a gente vai tentar colocar em dia aqui, tá? Além desse PET, os meninos têm acesso a esse site aqui, ó. Cadê o site? Que é o Estúdio em Casa, tá? Nele tem todos os materiais e um outro aplicativo chamado Conexão Escola. Aplicativo Conexão Escola, tá aqui salvo no meu atalho. Esse aplicativo, eles podem baixar no celular, mas eu prefiro usar a versão para o computador. Então, disponível todo o conteúdo, todas as apostilas para eles, ó. Aqui para mim aparece por turma, né? Mas para eles aparecem as matérias. Então, as videoaulas que são exibidas na Rede Minas, os PETs, que são as apostilas, e os slides apresentados durante as aulas, e um chat aqui, que eles podem conversar comigo quando eles quiserem, mandar mensagem aqui por esse chat. Quer mandar? O Vanair mandou, nem vi ontem. Boa noite. Vamos iniciar pelo Google Meet. Aí, e o bom desse aplicativo é que não consome do pacote de dados deles. Então, vou desativar isso aqui. Se vocês quiserem falar, vocês ligam o microfone aí. Estou aqui no chat também. Bom, na aula de ontem nós estávamos vendo as progressões aritméticas, né? As chamadas PA. A gente abrevia aí. E nós vimos, então, que essa progressão, essa PA, nada mais é do que uma sequência, né? É um ordenamento numérico, um ordenamento de números, que tem uma determinada lógica. E na PA, a lógica da progressão aritmética é que um termo é obtido a partir do anterior acrescido de uma razão, tá? Então, nós vimos a aula de ontem, explicando o conteúdo, que dado uma PA qualquer, eu vou ter aqui uma sequência de números. 2,
4, 6, 8 e por aí vai. Observem que eu tenho um primeiro termo, aqui, o termo inicial, número 2, e os termos seguintes. Deixa eu diminuir um pouco, ficou grande. A gente consegue ver um padrão, né? Esse segundo termo, ele é obtido a partir do primeiro, acrescido de 2. Então, eu pego 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim vai. E eu posso ter vários e vários tipos de PAs, né? Os ordenamentos aí poderão ser de vários tipos. Dada essa PA aqui, ó. Pergunto aí, qual é a razão dessa PA? Dessa segunda aqui que eu estou projetando. Lembrando que a razão é o valor que é acrescido, que ela vai aumentando. Qual que seria a razão dessa progressão? Responda aí no chat, por favor. Márcio Vanair? 5. Isso aí, gente. Então, ela está aumentando de 5 em 5. Então, a razão dela é 5. Ok? Isso é o que nós estávamos vendo na aula de ontem. Aí nós corrigimos esses exercícios aí do 1 até o 5. E ficou para a aula de hoje o exercício 6 em diante. Deixa eu colocar ele aqui. Que é esse daqui. O que nós estamos vendo na aula de hoje? É a soma dos 11 dos termos de uma PA. Então, dada uma sequência qualquer, né? Vou colocar aqui, primeiro uma razão 3, primeiro termo 5. Então, olhem aqui nessa coluna, ó. Acho que dá para vocês verem, né? Aqui nessa coluna, os termos estão aparecendo um embaixo do outro, aumentando de 3 em 3. 5, 8, 11, 14 e por aí vai, tá? Se eu quiser, né, calcular a soma dos primeiros termos dessa PA, significa que eu vou pegar esses valores aqui, ó, e vou somar, ó, a soma dos 5 primeiros termos de uma PA. Então, eu vou somar esses 5 valores aqui. Vou até fazer uma calculadorinha aqui para vocês verem. Embora o Excel dê isso. Mas, ó, eu vou simplesmente somar os 5 primeiros termos. 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 17. Obtive aí 55, tá? É a somatória desses 5 primeiros termos. Isso significa soma dos termos de uma PA. Só que a gente pode ver que existe um padrão, né? Olhem essa sequência aqui, ó. Nós temos lá no nosso PET os 100 primeiros algarismos, né? De 1 até 100. Se eu somar todos eles, quanto que eu vou obter? Ok? Somando 1 mais 2, mais 3, mais 4, 1 por 1. Daria um pouco de trabalho fazer isso à mão, né? Mas a gente observa que se eu pegar o primeiro termo, esse número 1, e somar com o último termo, com 100, eu vou obter 101. O segundo, com o segundo aqui, ó, o segundo menor com o segundo maior, 101. O terceiro, com o terceiro, 101. A somatória sempre vai ser igual. Então, basta que eu pegue a minha PA toda, né, toda essa sequência, divida ela ao meio, tá? Eu pego só metade. E eu multiplico pela esse número de parcelas aqui, pela soma do primeiro com o último termo. Porque todos os outros do meio serão iguais. Então, a gente tem aí, vamos dizer, a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA. Que vai ficar, ó, escrita dessa forma aqui. Então, o somatório dos N primeiros termos significa esse N é o número de termos que eu quero somar. Então, pode ser 2, 4, 10, 1 milhão, tanto faz.
vai ser igual, a soma desses primeiros termos é igual ao primeiro, mais o valor do último termo, vezes o número de termos dividido por 2, tá? Essa é a formulinha que nós vamos utilizar aí nos exercícios de hoje. Então, vamos lá. Se tem alguma coisa no chat aqui. A 6, tá. A gente chega lá. Deve parar aqui e falar com a Andréia. Oi, Andréia, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Boa aula. Andréia, só quero te apresentar aqui rapidinho o Jefferson, tá? Ele é aluno lá do Instituto Federal, ele está fazendo estágio comigo. Aí a documentação já está com a Lucilane já, ele me acompanhou no ano passado, aí ele está assistindo a partir de hoje as aulas. Muito bom. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado. Boa noite. Boa aula para vocês, viu? Obrigado. Então vamos lá, meninos, dando sequência aí aos nossos exercícios. Ó, exercício número 6. A soma dos 11 primeiros termos da PA. 5, 8. Primeira coisa que eu tenho que ver, de quanto que essa PA está aumentando? De 5 ela passou para 8. Então ela está aumentando de 3 em 3. Então, ó, o primeiro a razão é 3 e o primeiro termo é 5. Já pus ela aqui até sem querer. Então, 5, 8, 11, esses seriam os termos da sequência. E o exercício pede para a gente somar os 11 primeiros. Se a gente for elencar, né, todos esses 11 termos aqui, ó, vai dar um trabalhinho. Mas eu posso vir e somar eles aqui. Tem que dar 220. Mas nós não vamos fazer isso manualmente, nós vamos utilizar as fórmulas, tá? Então, ó, a soma dos 11 primeiros termos. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que encontrar o último termo dessa sequência. No caso, o termo 11º, né, o termo de número 11. Para encontrar esse termo, eu uso a fórmula do termo geral. Que é, isso foi o que a gente viu na aula de ontem, bastante vezes. A n, ou seja, o enésimo termo, é igual ao primeiro termo, mais o n, que é esse índice aqui, menos 1 vezes a razão. Então, ó, o primeiro termo é 5, ok? O termo que eu quero descobrir é o 11º. Então, aqui eu vou colocar 11 ao invés de n. Em 11. 5. 11 menos 1 vezes a razão. Lembrando que a razão é o tanto que ela está aumentando aqui, ó. De 5 passou para 8. Então, aumentou 3 unidades. Fazendo as continhas, 11 menos 1, 10. 10 vezes 3, 30. 30 mais 5, 35. Pronto. Achamos o último termo dessa sequência. O 11º termo vale 35. Agora, para encontrar a somatória dos 11 primeiros, basta aplicar essa outra fórmula. Onde eu pego o primeiro termo mais o último termo da sequência que eu quero somar, que no nosso caso é o termo 11, né? Esse 11, que vale 35. E multiplico por n, né? Multiplico por esse 11 aqui. 5 mais 35, 40. 40 vezes 11 dividido por 2. 40 vezes 11, 440, dividido por 2, 220. Observem que é o mesmo valor que eu achei aqui, ó, na minha fórmula. Nessa coluna aqui que eu coloquei no Excel, esses valores aqui, ó, é a somatória dos termos anteriores, ó. Então, 5, 5 mais 8, 13, 5 mais 8, 13, mais 11, 24. Aí soma tudo que vem antes aqui. Então, a soma dos 11 primeiros termos, 220. É a aplicação imediata da fórmula, não tem muito segredo, não. Letra B. A soma dos 9 primeiros termos dessa PA. Tá? Aqui, nós temos uma diferencinha, né? Que essa PA, ela é uma PA decrescente. Ou seja, os valores estão diminuindo. Ela está diminuindo de quanto em quanto? De 5 em 5.
Então, a razão dela é negativa, é menos 5. Então, ela é menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, e por aí vai, até o infinito. Então, para fazer a somatória dos 9 primeiros termos, primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é o nono termo. Ok? Poderia fazer de cabeça, ó. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35, menos 40, menos 45. Achei aí quem é o nosso nono termo. Deixa eu ver se eu achei mesmo. Achei. Menos 45. Mas eu posso utilizar a forma algébrica, que é aplicando a formulinha. A fórmula me diz que o enésimo termo é o primeiro mais o n menos 1 vezes a razão. Pega onde tem n, substitui por 9. 9 menos 1, 8. Vimos que a razão é menos 5, porque está diminuindo 5. 8 vezes menos 5, menos 40. Menos 40 com menos 5, menos 45. Achei o nono termo. Aí, só aplicar na fórmula da soma geral. Primeiro termo, mais o último termo da sequência que eu quero somar, vezes o número de termos dividido por 2. Então, o primeiro termo vale menos 5, quero somar os 9 primeiros. Então, é menos 5, menos 45, que é o nono termo, vezes os 9 termos dividido por 2. Menos 5 com menos 45, menos 50. Menos 50 vezes 9, menos 450. Dividido por 2, menos 225. Tá? Então, essa é a somatória dos 9 primeiros termos. Ah, professor, mas como que eu provo isso? Bom, uma forma é você fazer à mão. Né? Menos 5. Ó, essa seria a sequência, né? Menos 5, menos 10. Se eu vier somar até o nono termo aqui, ó, eu obtenho 225. Tá pequenininho, mas eu acho que dá para vocês verem. Aparece aqui na minha tela esse valor, 225. Tranquilo, Jefferson? Tá acompanhando melhor? Jefferson não, é o Márcio que não entendeu, desculpa. Márcio, você disse que não havia entendido o exercício, tá entendendo? Ô, Vanair, tá acompanhando? Sim, professor. Tô só acabando de fazer uma janta aqui, já tô terminando. Vai lá. Cuidado pra não queimar o arroz aí, hein? O arroz tá caro, não pode desperdiçar, não. Ah, para, não vou queimar, não. Vai fazendo as duas coisas aí. Ó, dando sequência aí no nosso exercício na letra C. Soma dos 6 primeiros termos da PA, em que o A1, né, o primeiro termo, é o menos 9 e a razão é 7. Primeira coisa a fazer, então, encontrar o sexto termo. Quem é o sexto termo? Aí eu substituo aqui na formulinha, ó. A6, o sexto termo, é obtido a partir do primeiro. 6 menos 1 vai dar 5, vezes a razão. Então, eu tenho 6 menos 1, 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 9, 26. Então, o sexto termo da minha PA vale 26. Aí, só aplicar na fórmula da soma geral dos n primeiros termos. Vai ser o S6, soma dos 6 primeiros termos, é igual ao primeiro elemento, que é menos 9, mais o sexto elemento, aqui é 6, então vai ser o 6, que vale 26, vezes o número de termos, que é 6, e divide isso tudo por 2. Menos 9 mais 26, 17. 17 vezes 6, 102. 102 dividido por 2, 51. Tá? Lembrando que a gente sempre pode conferir esses valores. Menos 9, 7 e 6.
A razão é 7, o primeiro termo é menos 9, e eu quero a soma dos 6 primeiros termos. 51. Deu certo de novo. Ah, sempre se quiser, você pode fazer manualmente. Letra D. Aqui já é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá. Ele pede o número de termos de uma PA em que a somatória dos termos dá 710. O primeiro termo, eu sei que vale 7, e o último termo vale 64. Mas eu quero descobrir o quê? O valor desse N aqui, ó. Quantos termos tem essa sequência até obter 710, tá? Então, vamos lá. Para isso, eu vou utilizar a forma da somatória. Só que, ao invés de SN, eu coloco 710, que é o valor, que é igual ao primeiro termo, que é 7, mais 64, que é o último termo, dividido por 2, vezes N, tá? Como resolver isso daqui? Eu pego, transformo esse 710 em uma fração, ok? Porque eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então, vou pegar, vou até dar um enter, fica melhor. Eu pego esse 710 e vou multiplicar ele cruzado, tá? É como se eu fizesse uma cruz aqui. Vai ficar, ó, 1 vezes tudo isso daqui, é tudo isso daqui, 7 mais 64. E 710 vezes o 2, ok? 7 mais 64 dá 71. Somando, multiplicando 710 por 2, 1420. O 71 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 1420 dividido por 71 dá 20. Então, significa que nessa PA aqui, ó, onde o primeiro termo vale 7 e o último termo vale 64, eu tenho um total de 20 termos, ok? 20 termos. E a somatória deles dá 710. Ok? Dúvidas? Exercício de número 7. Isso aqui também dá para vocês resolver pela fórmula ou geral, como vocês preferirem. Mas, ó, um ciclista exercita 5 horas por dia, percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 na segunda, 34 na terceira e assim por diante. Então, observe que à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais cansado e vai pedalando menos quilômetros, né? Ele tem uma quantidade menor, um rendimento menor. Nessas condições, quantos quilômetros ele percorrerá na quinta hora? Então, observe que a gente tem um padrão, né? Na primeira hora, ele correu 42, na segunda hora, 38, na terceira, 34. A gente consegue ver, né, que está diminuindo de 4 em 4. Ó, 42 para 38, 38 para 34. Então, o pensamento mais fácil, mais óbvio, como é o quinto termo, é só dar sequência. 34 passou para 30 na quarta hora, de 30 passou para 26 na quinta hora. Então, na quinta hora, ele vai estar percorrendo 26 quilômetros. Se você quiser utilizar a forma algébrica, né, que é fazendo a fórmula, você utiliza o termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde R é a razão. 42 mais 5 menos 1 vezes menos 4. Por que menos? Porque está diminuindo. 5 menos 1, 4. 4 vezes menos 4, menos 16. 42 menos 16, 26. Chegamos aí no mesmo resultado. Letra B. Quanto ele terá percorrido ao final das 5 horas? Novamente,
você pode pegar aí a calculadora e fazer essa somatória, ó. 42 mais 38 mais 34 mais 30 mais 26. 170 horas. Deixa eu ver quem está entrando. Então, você pode vir aqui e somar esses termos direto, obtendo 170 horas, ou aplicar a fórmula da soma geral dos termos de uma PA, que é essa formulinha aqui, ó, que nós estamos vendo. Ela vai ser obtida. Pega o primeiro termo, soma ao quinto termo. Então, 42 mais 26, 68. Multiplica pelo número de termos, que é o 5, e depois divide por 2. 68. Aqui eu simplifiquei, né? Eu dividi 68 por 2, obtive 34. 34 vezes 5, 170, tá? Então, 170 quilômetros é o que esse ciclista irá percorrer. Vocês podem utilizar tanto a fórmula como fazer a descrição aí dos resultados. Dúvidas, meu povo? Não? Então vamos para o próximo. Exercício de número 8. Aí, ó, Márcio, seu xará aí no exercício. Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e, a partir do segundo, correrá 250 a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá corrido em 30 dias? Então, a cada dia, observe, dele é diferente lá do ciclista. A cada dia ele vai aumentar um pouco mais. Então, começou com 500, no outro dia ele vai andar 250 a mais do que ele correu hoje. Então, vai ser 750. No outro, 900. E por aí vai. Ao final de 30 dias, quanto ele terá corrido? Bom, esse aqui, para fazer à mão, é um pouco mais chato, né? Que vão ser 30 termos para eu ter que elencar um por um. Vai dar mais trabalho. Então, o ideal é utilizar a fórmula. Fórmula do termo geral. Para quê? Para a gente encontrar o 30º dia. Quanto que ele andou no 30º dia? Pega o primeiro, mais o 30 aqui, né? Substitui ele por 30 menos 1, multiplica pela razão. Lembrando que a razão é 250. Então, substituindo, eu tenho o A1 vale 500, o N aqui vale 30, 30 menos 1 vai dar 29, vezes a razão 250. Então, fica, ó, 29 vezes 250, 7.250. Mais 500, 7.750. Então, esse é o valor que ele vai percorrer no 30º dia. Mas o exercício não quer saber isso. Ele quer saber, no total, quantos quilômetros ele percorreu. Então, eu vou ter que utilizar também a fórmula aí da soma geral dos termos de uma PA, que é obtida. Primeiro termo mais o último termo da sequência, vezes o número de termos dividido por 2. 500 mais 7.750, vezes 30, dividido por 2. 500 mais 7.750, 8.250. Vezes 30, dividido por 2. Simplifico aqui, ó, esse 30 com 2, vai dar 15. 8.250 vezes 15, 123.750 metros. Lembrando que está dando em metro. Mas o exercício perguntou quilômetro. Mas já dá para ver, né? Não precisa nem ser muito esperto, ó. 123, já dá para ver que é isso daqui, né? Que os outros valores não vão dar certo. Mas, convertendo metro para quilômetro, a gente divide por 1.000. Ó, divide por 1.000. Divide por 100, tá? Então, a gente vai obter aí 123
Não, divide por 1.000, tô certo. Tô viajando aqui. Divide por 1.000 mesmo, viu, gente? 1 quilômetro em 1.000 metros. Final da noite está nisso. 123,75 quilômetros. É a letra C. Tô de olho na hora aqui para ver se a gente vai conseguir terminar essa semana 1. Exercício de número 9. Esse aqui também dá uma volta danada esse exercício e ele é bem simples. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. O jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. Então vai lá e enfileira 7 colunas com essas cartas. A primeira coluna tem uma carta. A segunda tem 2. A terceira tem 3. A quarta tem 4. E assim sucessivamente. Já dava para entender aqui. Até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. O que sobra dessas 52 vai para um monte, tá? Forma um monte lá. Que são as cartas não utilizadas. A quantidade de cartas que forma o monte ele está perguntando quantas cartas vão sobrar. Gente, isso daí também não precisa fazer a fórmula, vai dar muito mais trabalho. O que é a forma mais simples? Ora, eu não tenho 52 cartas ao todo? Subtrai 1 da primeira coluna, 2 da segunda, 3 da terceira, 4 da quarta, 5 da quinta, 6 da sexta, 7 da 7ª coluna, porque essa é a quantidade de cartas em cada coluna. Somando isso daqui, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28. 52 menos 28. Então dá 24 cartas no monte, né? Tem 52 ao todo, tirou os 28 que estão usando, vai dar 24. Deixa eu ver se eu fiz a forma algébrica. Fiz. A forma algébrica nada mais é do que somar os termos dessa TA, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando esses 7 primeiros termos, eu tenho A1 mais o 7º termo, vezes 7 dividido por 2. 1 mais 7, 8. 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2, 28. Então, o total de cartas, o total no monte, né, que vai estar amontoado, é o total menos as 28, que vai dar 24. Então, são 2 jeitos aí de resolver esse exercício. Você escolhe aquele que você preferir. Eu acho esse primeiro mais fácil, tá? Porque lembrar essas fórmulas todas aí. Exercício de número 10. Exercício de número 10. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, ó, eu tenho um quadrinho aí, e ele está me dizendo que em 2012 produziu 50,25 toneladas. Em 2013, 51,5. Observe que está aumentando aí, ó, 1,25, né? 1,25 por ano. Então, 51,5 mais 1,25 vai dar 52,75. Mais 1,25, 54. Então, está aumentando a cada 1,25. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida nesse período, então, no período todo de 2012 a 2021, será, vamos lá, primeira coisa a fazer, eu tenho que encontrar esse termo 2021, né? Qual é o valor que vai ser dado nesse termo? Então, ó, vimos aqui que o 2021 é o 10º termo,
né? Ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2021, no ano que vem, no caso, seria o 10º termo. Como encontrar qual é o valor da produção de arroz lá em 2021? Primeira coisa, acha a razão, né? Que eu já havia falado, 1,25, que é quanto que está aumentando aqui. E joga na fórmula do termo geral. Termo geral é o primeiro, mais n menos 1, vezes a razão. Então, o primeiro termo, 50,25. O 10º termo, né? O n vale 10, 10 menos 1, 9, vezes a razão. 9 vezes 1,25, 11,25. Mais os 50,25 vai dar 61,5. Então, esse é o valor do 10º termo. Somando, fazendo a somatória aí dos primeiros termos, a gente tem 50,25 mais 61,5 vezes 10, que são os 10 primeiros anos, dividido por 2. Somando isso daqui vai dar 111,75. Estou simplificando, ó, esse 10 com 2, 10 dividido por 2, 5. 111,75 vezes 5, 558,75. Ok? A resposta, então, é a letra D, 558,75. Deixa eu ver se tem mais, mas acho que esse é o último. Isso. Esse é o último exercício aí da nossa semana 1, que tratou sobre progressão aritmética. Quero só adiantar com vocês o conteúdo da semana que vem. Eu não vou corrigir agora, não. Mas, ó, dentro dos tipos de sequência, nós temos os dois principais aí. A PA, que é a progressão aritmética, e temos a PG, que é a progressão geométrica, tá? Então, PA e PG são dois termos que a gente utiliza no estudo de sequências. O que vai diferenciar a progressão aritmética da progressão geométrica? O que vai diferenciar? É que, na progressão aritmética, a razão ela é somada ao termo. E na progressão geométrica, ao invés de eu ter uma adição, eu tenho uma multiplicação. Então, o termo é obtido a partir do produto de uma razão pelo termo anterior. Ó, vamos pensar aqui, semana 2. Tem uma sequência qualquer aqui. Pensar aqui, número 3, 6, 12, 24, 48. O que está acontecendo nessa minha sequência? Tá? Esse termo aqui, ó, ele é o dobro do termo anterior. Esse é o dobro do termo anterior. Então, numa PG, o termo é obtido a partir da multiplicação. Então, a razão aqui, ó, é o número 2. Só que eu não estou somando, eu estou multiplicando. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E assim vai até o infinito. Ok? Essa é a diferença da PG. E aí vocês podem ler com calma, tá? Vocês vão ver que a formulinha para encontrar o termo da PG é um pouco mais chata. Mas não é tão mais chata assim, não. É essa daqui, ó. O enésimo termo de uma PG é obtido a partir do primeiro termo, que é o A1, só que agora é vezes a razão. A razão da PG a gente representa por quê? Por quê? Porque, não sei por que não. Está associado a quociente, né? Que vai ser a razão, mas é o quê? Elevado, e aqui eu tenho uma potência, a n menos 1. Então, se aqui o n for 3, se eu quiser encontrar o terceiro termo, eu pego o primeiro, multiplico pela razão,
elevada a 3 menos 1. Tá? E aí é só aplicar. Ele até trouxe um exemplo. Nessa PG, temos que o primeiro termo vale 3. Então, 3, 9, 27. Razão que também é 3. E o número de termos é 10. Já sabemos que o termo geral da PG é dado por isso. Então, para achar o décimo termo, o que eu vou fazer? Vou fazer, ó, o décimo termo é igual ao primeiro, vezes a razão elevada a 10 a menos 1. 10 a menos 1 vai dar 9. 3 elevado a 9 vai dar muita coisa. Vezes 3. Tá? Vamos ver quanto que dá 3 elevado a 9. 3 elevado a 9. 19.683 vezes 3, 59.049. Tá? Então, basicamente, aplicar essa fórmula aí nos exercícios seguintes. Tá? Todos eles têm o mesmo padrão. Só 3 exercícios, no minutinho, vocês matam isso. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver quem está falando no chat. Sim. Vou passar, Márcio, vou colocar a correção sim. Hoje, na verdade, vou colocar amanhã. Hoje ou amanhã, não sei. Porque eu tenho que passar ainda para os meninos do matutino, mas se eu tiver tempo, hoje mesmo eu já passo a correção lá no grupo. Tá? Vamos lá para o nosso Conexão Escola. Depois que vocês saírem daqui, me mandem um oi lá para a gente registrar a presença no nosso chat. Ok? Terminou a janta, Vanair? Vanair? Oi, já sim. Tudo pronto? Então, bom descanso para vocês aí. Entrem lá no chat e até quarta-feira da semana que vem. Até quarta, professor. Boa noite. 3, se vocês conseguirem. Oi, Vanair? Até semana que vem, boa noite. Boa noite, bom descanso. Até semana 2, semana 3? Se vocês conseguirem, é bom. Tá? Tenta fazer ela lá. Vamos ver se vocês conseguem para a gente tentar acertar o nosso passo aí. Tá bom. Tá? Jefferson, a gente faz um intervalo agora de 10 minutos e aí a gente retoma às 8h10 nesse mesmo link, tá? Lá com o terceiro ano EJA. Tá ok, José. Tem uma aula marcada agora para 20 horas do IF, gestão escolar, mas não era certeza que o professor ia conseguir. Então, eu vou conectar daqui a pouco, se não retornar, eu vou participar da aula. Tá, mas, beleza. eu volto a participar. De qualquer maneira, amanhã, naquele mesmo horário, eu estou lá de manhã. Tá certo, então. Tá? Tchau, Obrigado. você. Vou tomar água.